Olá, eu sou o professor Eduardo Rolim, do Instituto de Química da URGS. Estou aqui para apresentar o sétimo vídeo do nosso canal da série de aposentadoria de servidores públicos ontem, hoje e amanhã. Esse sétimo episódio, a Previdência Complementar, ele é destinado especificamente para os professores da quarta e da quinta gerações. Mas é importante saber, para conhecer quem são as quartas e quintas gerações, que você assista os outros vídeos dessa série que estão no canal. No primeiro vídeo, nós falamos sobre as gerações e aposentadoria. Mas especificamente falando para os jovens professores, aqueles que ingressaram no serviço público após o dia 4 de fevereiro de 2013, nós podemos dividi-los em duas gerações. A quarta geração, que são aqueles que ingressaram no serviço público após essa data, ou migraram para o regime de previdência complementar após essa data, sendo de gerações anteriores. E os da quinta geração são os que ingressaram após a última emenda constitucional, a emenda constitucional 103 de 2019. A diferença entre os dois grupos é o fato de que os da quarta geração têm regras de transição, principalmente em relação ao tempo de contribuição e a idade, coisa que os da quinta geração não têm. Mas se você quer conhecer as gerações de aposentadoria, visite o vídeo desse canal. A questão importante para quem eu estou falando, que são os jovens professores que ingressaram na universidade após o ano de 2013, é que esses professores terão uma aposentadoria pelo regime próprio de previdência social, que vai ser no máximo em relação, no máximo, o teto do regime geral de previdência social. Nesse ano, ele corresponde a R$ 8.475, aproximadamente. Esse valor ele é pago pelo regime próprio de previdência. E ele poderá ser auferido por todos os professores da quarta e da quinta geração, desde que eles consigam chegar a 100% das suas remunerações no valor do teto do regime geral. Ou seja, desde o início das suas contribuições, terão que receber salários superiores a esse de R$ 8.400 para o ano que nós estamos falando. A maior parte dos professores está nesse caso. Se você quiser saber direitinho como é que isso funciona, procure como se faz o cálculo do valor dos benefícios, que está num vídeo desse canal também. A questão toda é, um professor hoje chega ao final da sua carreira na sua aposentadoria como professor titular, na maior parte das vezes, com salários superiores a R$ 25.000. Como que ele vai se aposentar apenas com R$ 8.400? Essa é a sua realidade, como já foi dito nos outros vídeos desse canal. Se ele quiser ter uma renda superior a R$ 8.400 em valores deste ano na aposentadoria, ele terá que ter uma outra opção. Ou vai aderir à FUNPRESP do Poder Executivo, como nós comentaremos nesse vídeo, ou ele vai ter que ter uma outra fonte de renda. Significa que ele vai ter que acumular renda ao longo da sua vida laboral para poder suprir essa deficiência entre o valor de 26.000 que ganha na atividade, uns 8.400 no máximo, que poderá ganhar quando aposentado. Na realidade, a emenda constitucional 41, lá de 2003, ela criou o regime de previdência complementar. E ele obrigou ao governo a criar por lei o Fundo de Pensão para os Servidores Públicos. E essa emenda constitucional, lá em 2003, ainda definiu que no dia que fosse instituído o fundo de pensão para os servidores públicos, todo servidor público que ingressasse a partir de então passaria a ser regido pelo regime de previdência complementar e teria como aposentadoria no máximo o teto do regime de previdência social, ou seja, a quarta geração, como eu acabei de falar. Se você tem dúvidas sobre isso, olhe os outros vídeos que tem nesse canal. O governo mandou para o Congresso Nacional, após 2003, apenas no ano de 2007, o projeto de lei que criava a FUNPRESP, que é o Fundo de Pensão dos Servidores Federais. Esse projeto tramitou no Congresso Nacional por 5 anos e foi aprovado apenas no meio do ano de 2012, com a lei que está aqui citada. Isso fez com que, após a aprovação da lei, se houvesse todo o período de tramitação e a FUNPRESP do Poder Executivo ela foi finalmente instituída no dia 3 de fevereiro de 2013. E, portanto, todos os professores que ingressaram a partir de 3 de fevereiro de 2013 obrigatoriamente têm o regime da Previdência Complementar e a sua aposentadoria
pelo regime próprio é limitada ao teto do regime geral, como nós comentamos lá em outro vídeo desse canal também. De lá para cá, de 2013 para cá, aderiram à FUNPRESP mais ou menos 115 mil servidores públicos federais. Esses números são do ano passado, eles devem ser certamente um pouco maiores do que esse. Desses, 40% são professores das universidades dos institutos federais. Mais ou menos 46 mil pessoas. Se a gente pensa no magistério superior, ou seja, nas universidades federais, vocês verão que cerca de 30 mil professores já aderiram à FUNPRESP e, portanto, estão regidos ao regime de previdência complementar e estão afeitos a esses detalhes que nós vamos tratar logo a seguir no canal. A maioria deles, perto de 90%, como servidores ativos normais. Mais ou menos 10% como servidores ativos alternativos. E aqui é importante fazer uma definição do que é cada uma dessas duas coisas. Os ativos normais são aqueles que estão regidos pelo regime de previdência complementar. Portanto, ingressaram após o ano de 2013, são da quarta e da quinta geração. E terão como aposentadoria do regime próprio, no máximo, o teto do regime geral, como eu já citei. Já os ativos alternativos são outros servidores públicos, no caso nosso aqui, outros professores que ingressaram antes de 2013, portanto, da segunda e da terceira geração. Confira o primeiro vídeo desse canal para entender quem são esses professores, e eles não estão regidos necessariamente ao regime de previdência complementar. Por isso que eles estão na FUNPRESP como participantes ativos alternativos, não como participantes normais. Eles terão uma previdência complementar, outros benefícios da FUNPRESP, mas não estão regidos pelo RPC. Nos institutos federais, nós temos mais ou menos 16 mil servidores na condição semelhante à das universidades. Cerca de 90% deles são da quarta e da quinta gerações e 10% são das gerações anteriores e que estão na FUNPRESP como participantes alternativos. Aqui tem a distribuição entre os ativos e os alternativos de todos os professores que estão na FUNPRESP, exatamente aquilo que eu disse, mais ou menos 90% são efetivamente as pessoas que têm o regime de previdência complementar como aposentadoria de futuro. A questão toda é aderir ou não aderir à FUNPRESP. Na realidade, existe uma adesão automática, como se diz. A adesão ao regime de previdência complementar pela própria emenda constitucional 41, lá de 2003, ela é opcional, tanto para servidores antigos quanto para os novos que ingressaram após a criação do regime novo. Porém, existe desde 2015 uma lei que determina que todo servidor público que ingressa no serviço público, professores também, eles são automaticamente aderidos à FUNPRESP. Mas eles não são obrigados compulsoriamente a ficar. Eles têm até 90 dias para sair da FUNPRESP e levar a sua participação, aqueles valores que eles versaram. A parte que o governo versa por eles, como eu explicarei daqui a pouco, eles obviamente eles não levarão. Mas eles têm o direito de sair da FUNPRESP a qualquer momento, desde que eles queiram, até 90 dias. Após 90 dias, se o servidor continuar na FUNPRESP, aí existem regras especiais para que ele possa se retirar com retenção de parte dos recursos que ele está colocando. Isso se refletiu no número de aderentes à FUNPRESP. Daqueles 46 mil que eu falei, aqui tem a distribuição ao longo dos anos dessa adesão. E se a gente observar bem, após a lei da adesão automática, o número cresceu bastante. Isso significa que os professores estavam certamente antes de 2015 sem saber o que fazer, desavisados, inclusive com campanhas orquestradas para impedir que eles entrassem. Após 2015, a grande maioria deles certamente entrou. Mas a questão é, quem opta, como fica? E mais ainda, quem não opta, como fica? É importante observar esse tipo de situação. A questão dos descontos previdenciários. Quem não optar, ou seja, quem não quiser entrar na FUNPRESP, é um direito que a pessoa tem, ela vai descontar apenas para o regime próprio de previdência social, assim como os antigos servidores públicos faziam. E eles descontarão apenas até o teto do regime geral. Se você quer saber exatamente como se dá esses descontos, as tabelas de valores, assista um outro vídeo desse canal que explica isso detalhadamente. Mas, em resumo,
ele pagará no máximo 11,46% do teto, que hoje é R$ 8.400. Portanto, pagará no ano de 2026 R$ 988. Esse é o máximo, e aquilo tudo que pagarão ao regime próprio de previdência social as pessoas que optarem ou não optarem. Aqueles que estão regidos pelo regime da previdência complementar são os da quarta e quinta geração. Quem não optar pagará apenas isso. E como eu disse antes, poderá se aposentar com o máximo desse valor de teto de R$ 8.400. Se quiser buscar outra forma de renda para complementar a aposentadoria, tem todo o direito de fazê-lo, mas evidentemente isso não é muito fácil. Agora, aqueles que optarem em entrarem na FUNPRESP, como eu disse, a partir de 2015 essa adesão ela é automática, sendo que a pessoa pode sair, a pessoa passa a descontar até 8,5% do que excede o teto. Então, vamos imaginar um professor que receba R$ 18.400, ele vai pagar a FUNPRESP apenas sobre R$ 10.000, que é o que excede os R$ 8.400 do teto. E esse valor ele pode ser variável, no máximo 8,5%. Na realidade, o máximo no qual o governo paga junto. E aqui é um detalhe muito importante a ser considerado. No caso da FUNPRESP, por determinação legal, para cada real que o servidor aporta, o governo federal, no caso a sua universidade ou o seu instituto federal, aporta R$ 1 também. O que significa então que na prática a pessoa que contribuir com 8,5% do que excede o teto, com a contrapartida do governo, ela estará contribuindo com 17% do que excede o teto. Porque a parte do governo, a parte patronal, também servirá para o cálculo da sua aposentadoria no futuro. E existe também a possibilidade das pessoas fazerem contribuições extraordinárias a um fundo de pensão, inclusive trazendo de outros fundos de pensão que ele tenha por portabilidade, recursos que ele já tem acumulados ao longo do tempo. Então aqui fica bem a diferença. Aqueles que não optarem pagarão apenas ao regime de previdência, regime próprio de previdência, os R$ 988 e se aposentarão no máximo com 8.400. E aqueles que optarem pela FUNPRESP, eles terão a contrapartida patronal, poderão inclusive trazer novos aportes e se aposentarão com valores que podem ser superiores a esse. Nós construímos uma calculadora que permite que você saiba exatamente todos os valores, inclusive as variações desse valor ano a ano. Se você tem interesse nessa calculadora, entre em contato e conversamos. Mas em resumo, se eu estiver falando de um professor adjunto 4 ou B4, no caso do EBTT, da quarta e da quinta gerações, vamos observar o que acontece com ele exatamente nesse momento que nós estamos falando. Esse professor, ele tem agora, no mês de abril, passando para maio, né? Recebendo em maio na folha de abril, terá um reajuste de 5,49%. E ele teve, no dia 1º de janeiro desse ano, como todos os brasileiros tiveram, um aumento do teto do regime geral de previdência social de 3,90%. Então vamos observar na linha original, ali na linha azul, a contribuição que era versada para o regime próprio no ano passado, em 2025. Eram R$ 951. Para a FUNPRESP, o professor pagava exatamente, como eu disse antes, 8,5% do que excede o teto, observando a base de contribuição que ele tem, que está mencionada aqui. Portanto, ele pagava na ordem de 10,1% como alíquota efetiva para a Previdência Social, sendo que 951 para o regime próprio e o restante para a FUNPRESP. O que aconteceu no dia 1º de janeiro desse ano, que é a linha amarela que está ali? Aconteceu, como disse, o reajuste do teto e também o reajuste do salário mínimo. E aí a sua contribuição para o regime próprio passou para os R$ 988 que eu já tinha citado. Se você quer entender em detalhes como é que se calcula esses R$ 988, veja especificamente o valor da contribuição previdenciária em outro vídeo desse canal. O que aconteceu com a contribuição dele à FUNPRESP no dia 1º de janeiro? Vocês estão vendo também a linha amarela, que ela diminuiu. Diminuiu um pouquinho, de 666 para R$ 639. Aparentemente isso parece bom. Aumenta a contribuição que eu dou para o regime próprio, diminui a contribuição que eu dou para a FUNPRESP.
Mas, na realidade, isso não é bom, ao contrário, porque tanto faz o 951 do ano passado ou o 988 desse ano, é o aporte que eu presto ao regime próprio para receber no máximo um teto. Então, mesmo que aumente a minha contribuição, o valor no máximo que eu receberei na aposentadoria é o teto. O problema é o contrário, é a diminuição do aporte à FUNPRESP que aconteceu no dia 1º de janeiro. Por que ela aconteceu? Porque não houve reajuste salarial. Portanto, o que excede o teto diminuiu em relação ao que tinha no ano passado. Isso muda agora em abril, que é a linha verde, porque o aumento salarial de 5,49 será dado e, portanto, a parte que aumenta, que excede o teto, aumenta. E, portanto, a contribuição à FUNPRESP também aumentará. O teto não, o salário mínimo também não, portanto, a contribuição ao regime próprio permanecerá a mesma. Se vocês observam na tabela, a contribuição previdenciária total desse professor da quarta, quinta geração, que é adjunto 4, ela praticamente não muda, 10,1, 10,2, mas ela vai diminuir um pouquinho, porque parte do valor do seu salário, aquele que é dado ao regime próprio, teve um reajuste inferior àquele que ele teve de reajuste salarial. Isso varia ano a ano, e é importante que o professor entenda os valores da sua contribuição, pois é desse aporte à FUNPRESP que virá, como será mostrado, a sua aposentadoria de futuro. É importante entender que a FUNPRESP ela tem uma característica diferente de outros fundos de pensão, aqueles que são feitos no mercado privado. Porque quando houve a negociação para a aprovação da FUNPRESP no Congresso Nacional, algumas coisas foram conquistadas pelos servidores públicos naquele momento lá. Uma delas foi a criação do FCBE, o Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários. É um fundo que a gente paga dentro daquele valor que eu coloquei anteriormente, na lâmina anterior, e que ele cobre, na realidade, pensão por morte, aposentadoria por invalidez, aposentadoria precoce das mulheres. O que significa isso? Significa que as mulheres se aposentarão alguns anos a menos que os homens, como está dito em outro vídeo desse canal nas regras de aposentadoria. E no caso da FUNPRESP, esse fundo faz com que o valor que elas receberão será o mesmo dos homens por conta do aporte que o fundo dá. E principalmente, o fundo cobre o benefício de sobrevivência, que é uma coisa extremamente importante, porque isso não é a prática da maior parte dos fundos de pensão, que é um benefício vitalício. Para entender o benefício complementar, é importante que a gente detalhe como é que ele é calculado. No caso de qualquer fundo de pensão, a FUNPRESP não é diferente disso, cada servidor público, cada servidor que é aderente ao plano, ele terá uma conta individual. E essa conta individual, ela receberá os aportes que ele faz a cada mês, nos valores que eu já mencionei, 8,5% do que excede o teto, o aporte que o governo faz no mesmo mês, o mesmo valor, e mais aportes extraordinários que ele venha a oferecer ao longo de toda a vida, inclusive por portabilidade, como eu já coloquei. Essa conta ela vai, a cada mês que há esse aporte, transformando o valor em reais em cotas do plano. É um detalhe um pouco difícil de compreender, mas na realidade, cada fundo de pensão trabalha com uma espécie de moeda que é invariável ao longo do tempo, que é a cota do plano, que nada mais é do que o total que se tem de recursos dividido pelo número total de pessoas. E é sobre essa proporção que é contabilizado a contribuição de cada um. Quando chega a hora da aposentadoria lá no regime próprio, é nesse momento que a pessoa receberá também a sua aposentadoria complementar pela FUNPRESP. E aí, como que isso acontece? É uma espécie de pecúlio. Na realidade, ao longo da vida, ao longo do período laboral, acumula-se um certo número de cotas do plano, que no dia da aposentadoria são convertidas em número de reais. E esse número de reais é dividido em um número de meses que a pessoa receberá. Quanto é? Não é necessariamente a vida toda. É a expectativa de vida pela tabela de mortalidade do IBGE. Então a pessoa observará no dia da sua aposentadoria quantos meses, pela expectativa média de vida do brasileiro, ele terá para receber. E assim é dividido o seu valor. Mas o que acontece no final desse período, quando acaba a expectativa de vida e a pessoa continua viva?
Num fundo de pensão tradicional do mercado, acaba o valor, acaba o pagamento. Nesse caso, por conta do FCBE, com o benefício extraordinário, a pessoa continuará recebendo seu benefício vitaliciamente, com um desconto de 20%, mas ainda vitaliciamente. Isso é uma coisa muito importante. Mas quanto é o valor que a pessoa vai receber? Muita gente me pergunta, quanto eu vou receber na FUNPRESP? Bom, esse número é um número difícil de calcular. Isso faz parte da ciência atuarial. A gente precisa saber duas coisas especialmente. Primeira variável é quanto que eu aporto ao longo de toda a minha vida laboral. Esses 8,5%, eles vão sendo contabilizados junto com os 8,5% que o governo versa também. Os 17% que excede o teto vão sendo contabilizados mês a mês. Com o desconto do FCBE, como eu já falei, com taxas de administração, enfim. Outro dado que é super importante, que define na realidade a rentabilidade, é quanto renderá o fundo, porque é do todo que vai sair a parte de cada um. Como eu disse, os valores são convertidos em cotas do plano. Então, a rentabilidade do fundo ao longo de toda a vida laboral vai definir o quanto a pessoa vai receber. Expectativas normais de mercado mostram que, para que haja um valor positivo na arrecadação e, portanto, naquilo que eu vou receber, é preciso que o fundo de pensão renda pelo menos 4% real, ou seja, 4% acima da inflação a cada ano. Isso vai fazer com que eu possa ter uma certa previsibilidade do valor que eu vou receber lá no fim. E ainda, no caso da FUNPRESP, o servidor terá que escolher qual o seu perfil de investidor, porque ele pode participar de fundos mais agressivos, fundos mais moderados ou fundos mais conservadores. Isso define quanto que se dará a rentabilidade da sua conta individual, da sua RAP, como a gente diz, a reserva acumulada do participante. Isso cada um tem que definir. Então, o benefício, quanto eu receberei? Bom, do regime próprio de previdência social, se eu optei a FUNPRESP, se eu não optei pela FUNPRESP, eu receberei no máximo o teto, e o cálculo do valor que eu receberei está em outro vídeo desse canal. Mas digamos que se você for professor universitário ou do Instituto Federal, começou a sua vida laboral como doutor, é dedicação exclusiva, certamente você ganha acima do teto e, portanto, você terá uma média que corresponderá exatamente ao teto, portanto, R$ 8.400. Da FUNPRESP, você receberá um valor que depende daqueles dois valores, como eu já disse antes. O valor que eu contribuí e o valor que o fundo rendeu. Lembrando que, por lei, desde 2001, pela Lei Complementar 109, todo fundo de pensão ele é de contribuição definida. Eu sei quanto eu pago, eu não sei quanto eu recebo. Depende do valor que eu vou receber. Mas tem uma coisa super importante. Fundo de pensão, ele é taxado, tributado, aquilo que eu recebo de aposentadoria, por uma tabela de imposto de renda regressiva, não progressiva, como é o salário dos ativos. Então, se eu, depois de 10 anos de contribuição, eu poderei receber o meu benefício com uma imposição de apenas 10%, ao contrário do que a gente tem na tabela progressiva, que pode chegar a 27,5%. Então, esses detalhes todos são importantes para compor o valor que a pessoa vai receber. O que eu posso dizer em linhas gerais? Se o professor entrou no serviço público, aderiu à FUNPRESP, cumpriu toda a sua carreira para chegar a titular com 19 anos, que é o mais rápido que é possível de chegar, vamos dizer que ele terá chance de receber um valor que vai fazer com que a sua aposentadoria seja alguma coisa entre 60% e 80% do último contra-cheque. Mas isso dependerá, como eu disse, do valor do rendimento do fundo. Tem uma coisa muito importante que tem que ser considerada, são as questões tributárias que estão em jogo aqui. Previdência complementar, por incrível que pareça, ela é valorizada pelo governo, ela é incentivada pelo governo. Ao contrário da previdência pública, a previdência complementar ela tem incentivo. E, portanto, quem contribui para a FUNPRESP tem uma diminuição do imposto de renda na fonte, e mais do que isso, as parcelas pagas da previdência complementar são deduzidas do imposto a pagar
num limite de 12%. Isso é muito importante, porque significa que eu praticamente vou descontar do meu imposto de renda as parcelas que eu pago para a FUNPRESP. Isso não é menor na hora que a gente pensa em renda. E além disso, tem uma outra coisa que é muito importante. A FUNPRESP também tem seguro de vida, que eles chamam de seguro para risco. E esse seguro de vida é muito favorecido em relação a várias opções do mercado. Então não se trata aqui de fazer propaganda, nós estamos falando de fatos que existem e que têm que ser considerados pelo servidor quando eles vão pensar na sua vida. Na realidade, hoje, ainda, muito poucos beneficiários existem da FUNPRESP, porque ela é muito nova, ela é o que a gente chama de um fundo de pensão imaturo. Ele está recebendo muito valor e despendendo pouco para pagamento de benefícios. Se a gente olha nas universidades, nós temos basicamente 2 professores aposentados em números do ano passado. Mas, contando os pensionistas, que é a maior parte do valor que é pago aqui, nós temos mais ou menos 100 beneficiários. A mesma coisa acontece nos institutos federais, onde tem um professor aposentado por voluntário, mas alguns por incapacidade, como é o caso também da universidade, mas a maior parte dos cerca de 90 beneficiários são pensionistas também. A FUNPRESP, para concluir o nosso vídeo, ela é a Fundação de Pensão dos Servidores Públicos, cujo nome está aqui colocado. Na realidade, a lei criou 3 FUNPRESPs, a do Poder Executivo, a do Poder Legislativo e a do Poder Judiciário. Na prática, a do Poder Legislativo não foi criada, e existe um plano de benefícios do Poder Legislativo que está junto na FUNPRESP Executivo. Um dado que é muito importante, que eu gosto sempre de salientar. Assim como eu disse que foi criado o FCBE lá na época da tramitação da criação da FUNPRESP, também foi criado conselhos paritários. E os servidores públicos, os professores e os demais servidores, têm direito a eleger 3 membros do Conselho Deliberativo, 2 membros do Conselho Fiscal, inclusive, são o presidente, elegem o presidente do Conselho Fiscal. E você, que é aderente à FUNPRESP, que coloca seu dinheiro aqui, é importante saber que quem tem que cuidar do seu dinheiro é você mesmo. Então é muito importante que você eleja e participe daquelas pessoas que vão controlar os investimentos. Porque eu já mostrei que é fundamental que o rendimento seja o mais alto possível. E isso quem controla é o Conselho Deliberativo, é o Conselho Fiscal, que tem representantes eleitos pelos servidores. A diretoria é formada por 4 pessoas, todos eles aderentes ao plano também. Isso é muito importante. Inclusive, atualmente, o presidente da FUNPRESP é professor da Universidade Federal de Pernambuco. Aqui alguns números que também são do ano passado, que já devem ter crescido. O fundo hoje da FUNPRESP está na ordem de, era 12,5 bilhões, mas arrecadando 150 milhões por mês, ele já deve estar superior a 13 bilhões de reais. Ele já é um dos maiores fundos de pensão do Brasil. E certamente, continuando nessa regra, nesse compasso, ele será o maior fundo de pensão do Brasil em alguns anos. Hoje, ele paga de benefícios 1,5 milhão por mês. Como eu disse, é um fundo imaturo. Arrecada 150 milhões e paga 1,5 milhão. Mas significa que o bolo está crescendo, crescendo, crescendo. Isso não vai acontecer para sempre, como em todos os fundos de pensão. Mas, de qualquer maneira, a FUNPRESP até hoje, nesses 13 anos, ela conseguiu render mais ou menos 4% acima da inflação, que é aquilo que eu disse que é o mínimo que um fundo de pensão precisa render para que possa dar resultados para os seus acionistas, para os seus participantes. Aqui, só para ilustrar, pode-se olhar também que nós temos o número de técnicos administrativos das universidades e dos institutos federais. Ele é bem menor que o de professores, porque normalmente o salário também é menor, e, portanto, aqueles que estão acima do teto são muito poucos. E ainda na educação nós temos cerca de 500 outros aderentes. Eu vou terminar esse vídeo. Se você gostou dele, você pode curtir o nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, aderir ao nosso canal e também procurar os contatos que nós temos aqui e que permitem que você possa tirar suas dúvidas. Não é fácil o tema de previdência complementar, é um tema que merece outros detalhes. Nós publicaremos outros vídeos para tratar desse tema, mas de qualquer maneira é muito importante que você conheça, pois só você poderá decidir se adere ou se não adere. Muito obrigado.
continue assistindo o nosso canal.